Beleza, apareceu a bolinha aqui de gravação, então o Patrick já está gravando. Hoje nós vamos começar o último conteúdo do livro 2, tá? Que na realidade a gente teria que ter começado semana passada, mas eu estava sem acesso à internet, estavam fazendo manutenção de rede aqui, enfim. E a aula da semana passada a gente vai repor, certo? Então, essa sexta-feira, agora, hoje, eu vou repor a aula do terceiro ano, tá? E aí na próxima semana, o quarto horário vai ser com vocês, tá? A gente vai ter esse primeiro horário, aí vocês vão ter as outras duas aulas e às 11 horas a gente vai ter mais um horário para poder repor a aula da semana passada, certo? Então, se liguem nisso aí. Vou iniciar a transmissão de tela e se tiver eventualmente alguém aí para entrar na sala de espera, vocês, por favor, me avisem, ok? Eduardo está entrando. Vamos lá. Tela compartilhada, tudo certo, nada errado. Vê, tá saindo tudo certinho? Áudio e imagem tá ok, gente? Tá ok. Beleza. Então hoje nós vamos começar a trabalhar a parte do sistema esquelético, tá? Que é o sistema de sustentação. Sendo que a gente vai focar, logicamente, no sistema esquelético humano, nosso esqueleto, ossos, tipos de ossos, enfim. Mas qualquer estrutura que possibilite sustentação a um organismo, a um animal, é um esqueleto, certo? Então, nos invertebrados, por exemplo, quando a gente vê artrópodes, a gente vê que ele tem um exoesqueleto formado por quitina, ou seja, um esqueleto externo formado por quitina, tá? Ou, por exemplo, quando a gente fala de vermes cilíndricos, que são os nematóides, eles têm uma estrutura de sustentação que é basicamente formada pelo líquido pseudocelomático, e é chamado de esqueleto hidrostático. Então, toda e qualquer estrutura que possibilite essa sustentação no organismo, tá? É chamada de esqueleto. Lógico que a gente vai falar especificamente do esqueleto dos vertebrados, e dentro dos vertebrados a gente vai pegar e puxar a sardinha um pouquinho para o lado da anatomia e fisiologia humana, certo? Então, iniciamos aí. Esqueleto, sistema esquelético em si, tá? Nossos ossos, eles desempenham várias funções, tá? Não apenas a função de sustentação. Nossos ossos são a nossa reserva de cálcio e fósforo. Nossos ossos também participam no processo de produção de glóbulos sanguíneos, tá? No interior dos ossos, nós temos a chamada medula óssea. Deixa eu só desativar aqui Nós temos a medula óssea e a medula óssea está diretamente ligada a essa produção dos glóbulos sanguíneos. Deixa eu ver se tem alguém aqui na sala de espera. Tem Pedro. Então, a produção dos glóbulos sanguíneos, que se dá no interior da medula óssea, certo? Além do que, logicamente, é a nossa estrutura de sustentação. Na verdade, a gente dissocia ossos e músculos para poder entender melhor como cada um funciona, mas o sistema locomotor como um todo, ele é formado por essas duas partes. Os ossos é a parte estática, que vai dar a sustentação, que vai dar, né, esse suporte, e os músculos é a parte dinâmica, que possibilita a movimentação, certo? Então, por enquanto a gente vai focar especificamente no sistema esquelético, tá? Então, lá no fundamental, vocês já devem ter visto a divisão do corpo humano, cabeça, tronco, membros, só que agora a gente vai ver com um pouquinho mais de detalhamento, certo? Então, como definição geral, conjunto de estruturas orgânicas responsáveis pelo movimento, locomoção e deslocamento dos seres vivos, tá? Então, como eu disse a vocês, ele não fala especificamente do sistema esquelético humano de início, tá? Mas de estruturas de sustentação como um todo, tá? Como a gente falou do exoesqueleto de artrópodes, por exemplo, tá? Então, o sistema de locomoção do homem, aí agora sim a gente já vai pegar a parte do sistema esquelético humano, compreende os ossos e os músculos, que se articulam de tal maneira que permite todos os movimentos do corpo, além da locomoção. Os ossos e músculos dão suporte e sustentação ao nosso corpo. Falei também da ação dos ossos como reserva mineral, né, de fosfato de cálcio, e também a ação dos ossos no que diz respeito
a produção de glóbulos sanguíneos, tá? Então tá aí o esquema do esqueleto humano. E aí as partes que compõem. Então, geralmente a gente falava, divisão corpórea, divisão do esqueleto, cabeça, tronco e membros. Isso aí é o mais comum, mais básico, tá? Mas aí a gente vai começar a mudar um pouquinho a forma de falar. A gente vai começar a falar sobre o esqueleto axial e o esqueleto apendicular, tá? O que é isso? O esqueleto axial é o esqueleto principal, o eixo central de sustentação do nosso sistema esquelético, tá? E o esqueleto apendicular são os apêndices. Então, basicamente, eu vou ter como esqueleto axial a cabeça e o tronco, tá? Membros inferiores são o esqueleto apendicular. Tem gente na sala de espera? Um bocado. Mércia, Clara, Zac e Arthur. Pronto, já estão devidamente entrando. Então, ossos são as estruturas encontradas apenas nos animais vertebrados, tá? Isso não quer dizer que invertebrado não tenha estrutura de sustentação. Por quê? Por exemplo, nos equinodermos, a gente tem um endoesqueleto calcáreo, porém não articulado, tá? Como eu havia falado anteriormente, nos artrópodes, nós temos um exoesqueleto quitinoso, tá? Nos anelídeos e nos vermes cilíndricos, no caso dos nematóides, a gente tem um esqueleto hidrostático, que vai possibilitar a esses animais, tá, a sua sustentação. No caso, em nós, como somos vertebrados, são os ossos, tá? Então, os ossos são estruturas encontradas apenas nos animais vertebrados, formado por um tipo de tecido conjuntivo, que é chamado tecido ósseo, tá? Ele é caracterizado por uma matriz extracelular endurecida pela presença de compostos de cálcio em suas estruturas. Então, o cálcio ele vai estar especificamente na forma de fosfato de cálcio, certo? Então, lembrem-se disso aí, eu tenho fosfato de cálcio realizando a mineralização do osso. Tanto que pessoas que têm deficiência de cálcio ou que ingerem uma quantidade de cálcio menor que é necessária pelo seu organismo, podem ter dois problemas. Se ainda estiver em fase de crescimento, isso pode fazer com que o indivíduo ele não cresça de uma maneira satisfatória. Se já estiver na fase adulta ou com uma idade mais avançada, isso pode gerar um enfraquecimento dos ossos, que é a chamada osteoporose, certo? Então, a deficiência de cálcio, tanto na etapa de desenvolvimento quanto na etapa em que o organismo já está maduro, pode trazer algum tipo de problema ósseo, tá? Aí ele está mostrando a interpelação entre ossos e músculos, certo? Então, os ossos e os músculos, eles acabam tendo uma ligação muito íntima entre si, tá? Eles são ligados por meio de tendões e, como eu disse anteriormente, ossos, eles vão nos dar a sustentação, vai ser a parte estática, e os músculos, ele vai possibilitar a movimentação, é a parte dinâmica, tá? O sistema esquelético, tá? O esqueleto adulto médio possui 206 ossos e representa 1/5 do peso corporal, ou seja, 20% da nossa massa corpórea é basicamente osso, tá? O conjunto desses ossos determina a forma de seu corpo e constitui sua estrutura de sustentação. Por que que ele fala a forma do corpo? Não sei se vocês já viram, acho que quem pratica alguma atividade física ou já foi em alguma academia, já passou por algum teste por um educador físico, ou até mesmo nutricionista, eles dão a vocês um diagnóstico, ou pelo menos uma caracterização do teu organismo, ou do teu biotipo, como eles assim chamam, né? E aí o cara pode ser endomorfo, pode ser ectomorfo, ou pode ser isomorfo, certo? Então, nesse caso aí, a estruturação do esqueleto, ele vai dar justamente essa característica no teu organismo, essa característica, tá, corporal. O conjunto desses ossos determinado foi o osso, são organismos vivos e dinâmicos. Então, os ossos são formados por células, não é só mineral, tá? Eu tenho os osteócitos, que são as células ósseas, e eu tenho a matriz mineralizada que vai possibilitar esse enrijecimento do tecido, tá? Tem aproximadamente 22% de água, sais minerais, cálcio e fósforo, tá? Cálcio e fosfato, no caso, fosfato e cálcio, e fibras colágenas. Quando a gente estava falando
de compostos químicos orgânicos, acho que no ano passado, quando a gente falou do colágeno, a gente falou que o colágeno é uma fibra proteica extremamente resistente, tá? E aí eu tenho a resistência das fibras colágenas associados à mineralização com fosfato de cálcio, que vai fazer com que esse tecido ele seja rígido. Mas, como foi dito, é um tecido vivo. E aí, por exemplo, quando a gente tem uma fratura óssea, por exemplo, tá? Essa fratura óssea, ela pode ser reestruturada, reestabelecida, porque as células que foram danificadas podem ser repostas pelo organismo, tá? Em relação à função do esqueleto, estrutura e sustentação corporal, já foi dito, certo? Reserva de sais minerais, já foi dito também, cálcio e fosfato, que são fundamentais para o funcionamento das células e devem estar presentes no sangue. Até a própria contração muscular, coagulação sanguínea também depende do cálcio. E aí, quando o meu organismo precisa de cálcio, ele retira dos ossos. Quando eu estou ingerindo o cálcio na alimentação, esse cálcio ele vai ser reposto. Além do que, nos ossos a gente tem a produção dos glóbulos sanguíneos, como eu falei anteriormente também, tá? Possui irrigação sanguínea ativa, ou seja, como eu tenho células vivas nos meus ossos, tá? Eu preciso levar nutrientes, eu preciso levar oxigênio, eu preciso retirar excretas, eu preciso retirar o gás carbônico, tá? E para isso eu tenho que ter vascularização. Se constituem quando quebram, ou se reconstituem quando quebram, fortalece quando são submetidos. Essa questão de fortalecimento, não sei se vocês já viram a galera que pratica o Muay Thai, né? Aqui nem tanto porque não é uma atividade, não é um esporte, não é algo típico nosso. Oi, tem alguém na sala de espera? Acertei? Bruna? Não vai aceitar Bruna não, vai. Eu brincando. Mas eu não lembro de onde é o Muay Thai, não lembro mesmo, assim, me fugiu da cabeça agora. Mas quando ainda crianças, os moleques eles são colocados para ficar dando canelada, ficar dando chute, ficar dando batendo mesmo com os ossos para gerar pequenas fissuras em troncos de bananeira. Então, isso vai gerar microfissuras. Essas microfissuras vão ser preenchidas por minerais, fósforo e cálcio, tá? E aí o que vai acontecer? Vai gerar o que nós chamamos de calosidade óssea. E os ossos eles vão ficar muito mais rígidos, tá? Então, por isso que ele tem esse fortalecimento quando ele é submetido a algum tipo de trauma. Tem um centro esponjoso disposto em forma de malha denominada de trabéculas, que reduzem seu peso e permitem que se movam facilmente quando puxados pelos músculos. Então, se os ossos eles fossem completamente densos internamente com minerais, eles seriam extremamente pesados e isso demandaria dos organismos um gasto energético muito alto para poder realizar o processo de locomoção. Então, externamente os ossos eles serão bem mineralizados e internamente ele vai ter pequenas aberturas como se fossem canais internos, tá? Que são chamados de trabéculas. A função do esqueleto, estrutura, sustentação. Isso aqui já foi, está repetido. Ah, mas aqui ele coloca, ó. Não coloca. É a mesma coisa. Proteção dos órgãos internos, tá? O cérebro, por exemplo, é protegido pela caixa craniana, tá? Os órgãos vitais, como o coração, os pulmões, o estômago, os rins, baço, timo, fígado, eles são recobertos e protegidos pela caixa torácica, certo? Então, basicamente, eu tenho aí como se fosse uma espécie de grade de proteção, digamos assim. Lá na frente, quando a gente estiver vendo a parte do tórax, aí vocês vão ver que é como se fosse uma grade no interior da qual os órgãos vão ficar, de alguma forma, protegidos. Tá? Ponto de apoio para a fixação dos músculos e possibilitar, logicamente, a locomoção do indivíduo. Tá? Funções dos ossos, aí ó. Proteção, então ele protege órgãos internos, tais como cérebro e órgãos, no caso os órgãos torácicos. Tá? Apoio para os músculos, como se fosse uma moldura para manter a sustentação corpórea. Tá? Produção sanguínea,
já havia falado disso aí, através da medula óssea, que está na cavidade óssea. Reserva de minerais, tá? Na forma de fosfato de cálcio. Funcionamento conjuntamente com articulações dos músculos esqueléticos e tendões para permitir o movimento do animal. Então, basicamente aí, ele é uma parte integrante do que nós chamamos de sistema locomotor, certo? Aonde nós vamos ter ossos e músculos, tá? Então, o osso vai ser a estrutura de sustentação, músculos vai ser a estrutura dinâmica que vai possibilitar a movimentação, ok? Então, aí ele está mostrando como vocês já estudaram ou como vocês já conhecem a divisão do sistema esquelético, né? Cabeça, tronco e membros. E aí nós temos os membros superiores e temos os membros inferiores. A partir de agora, a gente vai ter essa divisão, tá? A gente vai chamar de esqueleto axial e esqueleto apendicular, tá? O esqueleto axial vai ser formado pela cabeça, pescoço e tórax, ou cabeça e tronco, tá? Por que ele é chamado de esqueleto axial? Porque ele é a parte central de sustentação do meu sistema esquelético, tá? Principalmente pelo fato da coluna vertebral ser o eixo de sustentação. E o esqueleto apendicular, que são os apêndices, tá? Os apêndices são estruturas que estarão ligadas ao esqueleto axial, que é o esqueleto principal, tá? E eu tenho os apêndices superiores, ou membros superiores, e os apêndices inferiores, que são os membros inferiores, tá? Os membros superiores fazem parte do que nós chamamos de cintura escapular. Os membros inferiores vão fazer parte do que nós chamamos de cintura pélvica, tá? Então, nós vamos começar, a partir de agora, a utilizar esses termos um pouquinho diferentes daquilo que vocês estão acostumados, tá? Professor, se eu disser que cabeça, tronco e membros está errado? Não, não está errado, tá? Mas para nível de ensino médio, a gente já utiliza uma outra linguagem, digamos assim, tá? A gente vai modelando, a gente vai melhorando essa linguagem que a gente vai utilizando. Tanto que essa é a linguagem utilizada principalmente no Enem ou nos vestibulares, enfim, tá? Que é a linguagem cientificamente mais recente, a linguagem de uso mais recente, ok? Então tá aí, ó, a constituição do esqueleto. Isso que está em rosa, tá? É o esqueleto axial, tá? Então cabeça, tronco, basicamente eixo de sustentação, e o que está em amarelo é o esqueleto apendicular. A parte superior, tá? São os membros superiores, que a gente agora vai dizer que faz parte da cintura escapular. Recebe o nome de cintura escapular por quê? Porque o osso que articula para segurar os meus braços, tá? Esse que fica na parte dorsal, nas costas, tá? Que a gente chama vulgarmente de pá, né? Muita gente diz, estou com uma dor aqui na minha pá, né? Porque ele tem realmente a forma semelhante à de uma pá, é chamado de escápula. Daí o nome cintura escapular, tá? E eu tenho a cintura pélvica, tá? Então eu tenho os ossos pélvicos e estes formam a bacia e articulam os membros inferiores. Os membros superiores, cintura escapular, membros inferiores, cintura pélvica, tá? Tá aí o esqueleto axial, tá? Os ossos do esqueleto axial situam-se em torno do centro do corpo, compreendem os ossos da cabeça e os ossos do tronco, certo? Pescoço, coluna vertebral e mais as costelas que estão diretamente ligadas à coluna vertebral, formando uma estrutura de proteção dos órgãos internos, tá? E o esqueleto apendicular, eles vão ser o esqueleto apendicular superior e inferior, tá? Então, o superior eu chamo de cintura escapular e o inferior eu vou chamar de cintura pélvica, tá? Então, lembrem disso aí. São nomes relativamente novos. Vocês pegaram o livrinho de vocês lá no último capítulo desse livro 2, vocês vão encontrar esses nomezinhos aí e é só dar uma olhada, é só dar
Não tem ninguém para entrar. Voltei aqui para ver. É só dar uma olhada, é só dar uma lidazinha lá que vocês vão encontrar esses novos termos aí, ok? Ossos da cabeça. Então, os ossos da cabeça vão formar basicamente o crânio. O crânio, ou caixa craniana, é a estrutura que vai proteger a principal parte do meu sistema nervoso central, que é o cérebro, ou o encéfalo, tá? Então, ele tem essas pequenas rachaduras que vocês estão vendo aí, que na realidade não são rachaduras, são articulações, sendo que são articulações imóveis, essas articulações não conseguem movimentar-se, então os ossos são meio que coladinhos uns com os outros. Então, onde tem cada uma dessas rachaduras é o limite entre um osso e outro. Lá na frente a gente vai ver quais são os ossos e qual o nome de cada um deles, tá? Mas o que a gente precisa saber agora é, o crânio ele vai formar uma estrutura chamada de caixa craniana. Tá? Essa caixa craniana ela vai delimitar e proteger o encéfalo, que é o cérebro, é o centro de comando do sistema nervoso central. Então, os ossos do crânio, eles não podem se mover, porque se eles se moverem, tá, ele pode comprimir o cérebro, e se comprimir o cérebro, pode ocorrer algum dano nervoso. E a gente sabe que dano no sistema nervoso é um dano irreversível, certo? Por isso que os ossos do crânio, eles são completamente fundidos uns aos outros, ou seja, eles são completamente unidos, eles são juntos e não possibilitam o movimento. A única peça móvel que a gente vai ter em todo o crânio, certo? É a nossa mandíbula, tá? Que é a parte integrante da boca, que a gente chama vulgarmente de maxila, mas não é maxila, é mandíbula, tá? Então, a parte de baixo da boca, aonde a gente tem o queixo, tá? Então, o osso que forma o queixo, que é o osso mandibular, ele é articulado no crânio para que a gente possa movimentar a boca. Fora isso, tá? Nenhum outro osso que faz parte da cabeça, ele vai conseguir realizar movimento, tá? Até porque não é necessário movimento pelo fato deles estarem ali formando estrutura de proteção, tá? Os ossos longos, alongados, planos, curtos, irregulares, sesamoides e pneumáticos. Esses são os tipos de ossos que a gente tem, certo? E aí a gente vai ver cada um desses tipos aí, tá? Professor, eu vou precisar saber de tudo isso agora? Agora, saber de tudo, não. Mas a gente precisa pelo menos entender como que cada um desses ossos funciona. Por quê? Se o osso ele tem uma forma irregular, por exemplo, ou se ele é um osso longo, ou se é um osso alongado, ou se é um osso plano, é porque ele desempenha uma função que requer aquela forma. Então, nada é por acaso. Sempre vai ter alguma finalidade de aquele osso ter aquela forma, aquele formato, certo? Então tá aí, ó. Os ossos longos, tá? Os ossos da perna, do braço, né? A tíbia, a fíbula, o rádio, una, húmero, o fêmur, que é o maior órgão do corpo humano. Os alongados, que são as costelas. Os planos, aí a gente tem os ossos do crânio e a escápula, tá? Ossos curtos, que são os tarsos e também as falanges, tá? Ossos irregulares, que são os que formam a coluna vertebral. Ossos pneumáticos, tá? Ossos pneumáticos são ossos que têm pequenas cavidades onde o ar circula, tá? E esses ossos, eles são típicos da nossa cavidade nasal, tá? E esses ossos pneumáticos, ou essas pequenas cavidades, são chamadas de sinos faciais. E aí é onde entra o termozinho. Quando você tem obstrução nasal, você tem uma sinusite. O que é a sinusite? Esses sinos, eles estão, de alguma forma, obstruídos, entupidos por conta de, sei lá, uma infecção, uma alergia, ou seja lá o que for, tá? Então, esses ossos pneumáticos são ossos que têm pequenas cavidades por onde o ar ele consegue circular, tá? E os ossos sesamoides, que a gente vai ver que são ossos que apresentam-se meio que fundidos ou são ossos que eles diminuíram de tamanho, digamos assim, ficaram mais adensados. E aí eles também têm uma finalidade. E a gente vai ver lá na frente o porquê disso aí, tá? Então, os ossos longos, tá? Tá aí, por exemplo, o húmero, né? Que é um dos ossos
que formam o nosso sistema esquelético. Ossos curtos, os tarsos, tá? Bem como as falanges, que são estruturas que formam as mãos, tá? Ossos chatos e planos, os ossos do crânio. E aí vocês estão vendo que já está tudo com corzinha diferente e cada um com um nomezinho diferente. Professor, preciso saber todos esses nomes de todos esses ossos? Não, não precisa por enquanto. Mas precisa saber pelo menos aonde estão os principais ossos, tá? E a função de cada um deles. Os ossos pneumáticos são os ossos que estão na face, tá? Especificamente na região da cavidade nasal, tá? Então, eles recebem o nome de seios paranasais. E aí o que acontece? Essas pequenas cavidades, elas podem ser obstruídas, como eu disse a vocês, tá? E essa obstrução pode gerar rinite, a sinusite. Não sei se vocês estão vendo, né, que existem ossos pneumáticos um pouco acima dos olhos, na região mediana, então acompanhando a cavidade nasal. E aí é aonde entra aquela história. Quem tem sinusite vai entender melhor, né? Quando você está assim do nada que começa a chover, que pelo menos comigo acontece isso, que sobe aquele cheiro de chuva, não dá 2 segundos não, entope tudo e com menos de meia hora começa a dar aquela dor de cabeça, mas não é uma dor de cabeça, é aquela dor aqui na região frontal, é como se fosse uma dor na testa. Não sei se vocês conseguem, quem tem sinusite vai entender. E por que essa dor ela está especificamente concentrada nessa região anterior, no meio dos olhos? Que até você ainda sente como se os olhos estivessem latejando, né? Aquela, mas nem me fala que já começa a querer doer. Isso justamente porque olha aonde eu tenho ossos pneumáticos, olha onde eu tenho cavidades ósseas pneumáticas, tá? Exatamente nessa região. Então, quando ocorre a obstrução, isso faz com que a gente tenha essa sensação, né, que não é nada boa. Ossos irregulares, tá? Então, as vértebras são irregulares, cada vértebra vai ter uma forma diferente para se articular com outras, e aí a gente vai ver os tipos de vértebras, quais são, quem são, como elas estão organizadas, tá? E a função basicamente da vértebra é dar sustentação ao organismo e proteger a medula espinhal, tá? Então vai existir uma cavidade no interior desses ossos que vai fazer com que haja a proteção da medula espinhal, que também faz parte do sistema nervoso central. Aí está mostrando como ocorre a articulação tanto superior quanto inferior ligado ao esqueleto axial, certo? Que é o esqueleto principal. Aí ele está mostrando a estrutura óssea humana com alguns ossos principais, tá? O crânio, clavícula, externo, húmero, una, rádio, os carpos, tá? O tarso, que é no pé. Ó, a gente vai ver os carpos e os tarsos, tá? Carpos são nas mãos, tarsos são nos pés. Sendo que esses ossos são praticamente a mesma coisa, tá? Porém, na mão esses ossos são alongados e nos pés eles são achatados. Por quê? Na mão eu tenho que movimentar para poder segurar, agarrar, manusear as coisas. Nos pés, tá? Esses tarsos, eles precisam ser aplainados e achatados, que é para me dar a sustentação necessária para a locomoção, já que nós somos bípedes. Mas se a gente for pensar, por exemplo, no chimpanzé, ou em qualquer símio, prosímio, pongito, qualquer macaquinho, até um saguizinho, se você prestar atenção, ele consegue realizar com os pés, tá? O mesmo tipo de movimento que ele realiza com as mãos. E aí, ele tem 4 pontos de apoio. Sendo que se você pegar um chimpanzé, ou se você pegar um saguizinho e colocá-lo no chão, ele vai continuar andando com 4 patas, porque ele não consegue se apoiar completamente em 2 patas, porque eles são quadrúpedes, tá? Então, ele não tem os tarsos achatados e aplainados para possibilitar uma maior capacidade de apoio, de modo que ele vai precisar do apoio dos membros superiores para poder realizar essa locomoção. Em contrapartida, quando esses animais eles estão nas árvores, tá? Eles são extremamente ágeis. Por quê? Tanto as mãos quanto os pés, eles
conseguem realizar esse movimento que a gente chama de movimento prênsil, ou seja, o ato de abrir e fechar. E, consequentemente, consegue ter 4 pontos de apoio, o que facilita a locomoção desses carinhas aí no meio arborícola, tá? Aí ele está mostrando com uma diferenciação de cores aí, o esqueleto axial e o esqueleto apendicular, certo? Então ele está mostrando o crânio, a caixa torácica, a coluna vertebral, os ossos pubianos, né? O isquio, a pubis, o sacro, tá? O íleo, que a gente chama vulgarmente de bacia, tá? Que forma a cintura pélvica, tá? O fêmur, que é o maior osso do nosso corpo em tamanho, o fêmur, que é o osso da coxa, assim por dizer, certo? A tíbia e a fíbula, tá? A tíbia é o osso da canela e a fíbula é um outro ossinho que a gente tem na parte dos membros inferiores, que se liga também do fêmur até os tarsos, que são os ossos que formam os pés, tá? Nos braços a gente vai ter o húmero, que é o antebraço, a una e o rádio, que formam o braço, os carpos e as falanges, que formam a mão, tá? Então, são nomezinhos básicos que a gente precisa saber. O osso que a gente tem na região frontal da caixa torácica, que forma a estrutura de sustentação da região peitoral, é chamado de externo. Então, esse osso externo é onde as costelas elas se ligam, tá? Formando assim essa estrutura, como eu disse a vocês, é como se formasse uma espécie de grade, uma espécie de jaula, tá? No interior da qual eu vou ter os órgãos sendo protegidos, tá? E diga-se de passagem, órgãos que são muitos deles vitais, tá? Aí ele está mostrando o membro superior, os ossos que formam o membro superior, tá? O húmero, que forma o antebraço, o rádio e a una, que formam o braço, ou melhor, o húmero forma o braço, o rádio o antebraço e as falanges, né, junto com os tarsos, tá? Que aí vão formar a nossa mão. Aí ele está falando isso é interessante, tá? Aí eu tenho uma articulação que envolve 3 estruturas ósseas: a clavícula, certo? A escápula e o húmero, tá? Então, o meu osso do braço articula no ombro. Só que o ombro ele vai ter a clavícula, que vai estar ligado ao osso externo, e ele vai ter a escápula, que é esse osso que tem na parte de trás. E essa articulação aqui ela é chamada de articulação complexa. Por quê? Porque em todas as outras articulações, você consegue realizar uma movimentação de 90 graus. Nessa articulação aí, você tem vários tipos de movimento. Tanto que você pode rodar o braço, tá? Em uma amplitude de 360 graus. Você pode ficar girando o braço o quanto você quiser, que ele não vai desarticular. Tenta girar a tua perna do mesmo jeito que tu gira o braço. Não consegue. Por quê? Porque na cintura pélvica, que no caso são os ossos da bacia, a gente só tem 2 ossos articulando, que é o íleo, ou a bacia, como assim a gente chama, e o fêmur, articulado um no outro, tá? Então a gente chama isso aí de articulação simples, tá? Então essa articulação aqui é uma articulação complexa. Olha ele falando. O ombro é a articulação complexa entre o braço e a cintura escapular, ou seja, a estrutura do tórax dos vertebrados constituída pela clavícula e pela escápula. O ombro é formado por 4 articulações separadas e por um complexo de músculos. Então, se eu tenho 4 articulações entre 3 ossos, tá? Isso vai possibilitar uma amplitude de movimento muito maior, tá? Então, de modo que no meu membro superior eu consigo realizar muito mais o movimento com muito mais amplitudes do que em outros tipos de articulações, tá? Então, aqui ele está mostrando a articulação do ombro, como que ela funciona. E aí, a parte dos membros inferiores, o aplicativozinho aqui já está... O aplicativo já está dando aí que estou correndo contra o tempo, tá? E, bom, tem 2 minutinhos aí, Caio acabou de chegar na hora da gente encerrar, certo? Mas tá valendo. Então,
deu para ter pelo menos uma ideia do que é sistema esquelético, tá? Vimos um pouco sobre membros superiores, tá? Na próxima aula a gente vai ver membros inferiores e articulações e a gente finaliza por completo esse material 2, tá? Fiquem de olho lá na plataforma, tá? Lá na plataforma do Avasai, tá? Que aí vai ficar chegando aí algumas atividadezinhas para vocês, ok? Então por hoje a gente vai ficando por aqui. Patrick, depois que converter o vídeo, por favor, você manda o link para mim, ok? Então, por hoje a gente vai ficando por aqui e na próxima semana a gente se vê. Valeu, galera!